Em primeiro lugar, na verdade, é a paz do Senhor Jesus, né? Amém. Buscar o reino de Deus e as outras coisas vos serás acrescentadas, diz a palavra, né? Então, eu cumprimento a todos os irmãos. Glórias a Deus, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui nessa tarde para cultuar a Deus, no culto, assim de ação de graça. E temos certeza que Ele está aqui, né, presente, de braços abertos, e convidamos bastante gente. A ponto que eu brinquei com a missionária ali, que eu acho que eu tenho que chamar o 190 para poder interpretar o trânsito ali, que ia ser muita gente, ia ser perigoso, sabe? Mas brincando, cara. Então, a gente sabe as coisas de Deus hoje está sempre em segundos planos, né? Mas estamos aqui e vamos orar por aqueles que não puderam vir, né? E os que não quiseram vir também, né? Vamos orar por eles, porque sabemos que vamos orar. Temos obrigação de interceder por eles. Vamos ficar de pé e Deus, poderoso e eterno Deus, estamos aqui diante do Pai, convocado para deixar o Senhor o Espírito de liberdade, Senhor. Espírito Santo, toma, Senhor, a direção deste trabalho. Deus que não temos nada, mas o Senhor a figura do alto, tenha Deus assim a proteção do alto também, fala conosco, fala com os fala conosco, ó Deus, através da mulher do Senhor, vai usar Senhor, e eu a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Pode se assentar. Já, pastora, quiser tomar um lugar aqui, pregador do Senhor, desta tarde, e eu estou convidando aqui a missionária Rosângela para louvar o louvor da harpa. Logo mais, pode preparar os louvores. Glória a Deus. Maravilha, Senhor. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqui está feliz com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar louvando o hino da harpa 169. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, nesta tarde, Pai. Quebra, Senhor, todas as correntes, Senhor, seja caído por terra, Senhor. Que o seu nome seja glorificado neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso
já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Porque Jesus me ama, que eu não posso explicar, mas altivamente chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer a apresentação, Aleluia. para não esquecer, né? Glória a Deus. Está conosco a pregadora, né? A pastora Zé, a vizinha nossa aqui, irmã Lucinéia, né? Glória a Deus. É um prazer muito grande. A missionária Rosângela. A evangelista Glória, esposa do pastor Cláudio, do presbítero Cláudio, né? Ele do Codivir. Um beijo. Israel, Presbítero Cláudio, um beijo. o pastor Israel está conosco também nessa noite, glória a Deus. Eu convido o pastor Israel para fazer a leitura dele. Glória a Deus. Maravilha. E o pastor Nelson, Netinha, como é que é o seu sobrenome? É quase isso, o Netinha. Pastor Nelson está conosco, é um prazer muito grande. E como que nós dizemos assim, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor Israel, está comigo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero saudar os amados com a santa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito feliz de estar participando de um culto da tarde, muito importante, né? Estamos juntos para adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma palavra, meus amados, no livro de Salmos, capítulo 90. Salmos, capítulo 90. Aleluia, Jesus. Alguns versículos aqui, uns versículos comigo. Salmos, capítulo 90. Eu sou católica, não chego bem da igreja evangélica. Seja bem-vinda. A senhora é esposa dele, né? Eu conheço o marido da senhora. Seja bem-vinda. Eu conheço ele. Amém? A palavra então diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, porque tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos do homem, porque mil anos são aos teus olhos como um dia de ontem, que passou com a vigília da noite. Tu os levas como corrente de águas, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada, e de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca.
pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados, oculto a luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabas os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é crescer e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e na tua cólera, segundo o temer que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando e aplata-te para os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos que nós vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os filhos. Deseja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que palavra, né? Bem rapidamente, só gostaria que você entendesse que tudo o que praticamos e fazemos na terra, seja bom ou seja ruim, mas o que eu entendi e vejo interessante que um dia, somente um dia, para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Então nós olhamos e vimos lá do outro lado, quem sabe, coisas que nos contam e que não estivemos lá e impossivelmente estaríamos lá, quem sabe há 100 anos, 200, 300, 500, 1000 anos, ou se viemos observar um pouquinho da vida de Gênesis, Apocalipse, ou então ver somente quando o Senhor levanta os seus discípulos e olhamos desde as manifestações da graça do Senhor, quem sabe há 2000 anos atrás, que aqui estamos para dizer, meu Deus, quanto tempo, mas o Senhor esteve lá, a presença de Deus estava lá. E se estamos aqui, observamos o Senhor diz, olha, 70 anos de unidade ao qual o Senhor tem nos mostrado que após isso devemos ter a canseira, a fadiga, e todavia muitos nem conseguem chegar. Mas se você está chegando diante de Deus, quem sabe com a sua força ou com a sua pouca força, o mais importante é que você não olha para a sua pequena força, para a sua força máxima, mas você olha pela palavra que Ele foi ontem, que Ele é hoje e que Ele será eternamente o Deus sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que apresentamos ao Senhor. É necessário aproveitar cada espaço de tempo. É necessário a cada dia olhar para Ele e dizer, Senhor, obrigado, porque ainda que eu ouço falar de 1000 anos por trás, conforme a tua palavra, eu só ouvi dizer, mas o Senhor lá esteve. Mas o importante não é o Senhor lá esteve, é o Senhor está aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Aplausos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Palavra maravilhosa, pastor do Pai, nos a nós. É a casa do Pai. Glória a Deus. Eu quero perguntar a vocês, nós não dá um pouco alto esse som. A palavra de hoje é mais alto que pudesse gritar para todo mundo ouvir, seria importante. Glória a Deus. Não, mas falta Deus tirar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. glória. Eu esses dias não estava escutando nada, eu estava com um problema que eu sou aposentado
como assim, metalúrgica e na nuclear. E aí, de vez em quando eu tenho que fazer uma lavagem, tirar as células das células, porque a EPI, então a gente muito assim, cera, não, ele fica assim ruim, né? Ele marcar, eu fiquei surdo mesmo da última. Eu sempre fazia de 6 em 6 meses, né? Mas daí não deu problema, já estava finando o ano e 8 meses para eu fazer. Aí já foi tudo 8 meses. E agora eu marquei, fui lá, fizeram a lavagem. Então qualquer barulho para mim, eu estou escutando bem, graças a Deus. Resumindo, né? Estou escutando bastante. Então, neste momento, nós estamos ouvindo pastor Nelson está com oportunidade, amém? Nada, fazendo aquilo que o Senhor quer. Eu, pastor Nelson, missionário, nós congregamos bastante tempo juntos, né? Aleluia. Então, estamos conhecidos desde o princípio aqui. Graças a Deus. Do conjunto aqui. Aleluia. Tá bom, fica bom. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja gloriosa paz no nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Então, ele diga amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Igual estava falando, irmão. Sempre a gente sai para vários lugares e a gente tem falado. Nós estamos vivendo um tempo difícil na face da terra. Quando se fala de Bíblia Sagrada, muitos poucos acreditam, né? Muito poucos acreditam, porque Jesus falou, né, que os cantos é lícito, pode acontecer com qualquer um, mas há daqueles escandalizados na obra de Deus. Jesus falou, né? Então, muitas vezes as pessoas vêm na igreja, eles vêm olhar para mim. Vocês vinham olhar para Deus, vão ver muita coisa. Mas se nós ficar aqui, nós olhando, então de 9 pessoas eu contei. Nós ficar olhando um para o outro aqui, nós não vamos parar em lugar nenhum. Esse dia, com um pastor amigo meu, ele falou assim para mim: pastor Léo, você tem que pegar na minha mão, né? Tem que andar junto, não é aqui para você, ó. Você cai e derruba o bem. Aí eu sempre se quero, eu tenho que se pegar em Jesus Cristo. Nós temos que se pegar em Jesus. Deus, obrigado. Nós temos que se pegar, irmão, em Jesus. Aleluia. É Ele que pagou o preço alto na cruz do Calvário por mim e por você. É verdade. Aleluia. Hoje está difícil acontecer milagres. Por que está acontecendo? Está difícil acontecer milagres. Porque o milagre hoje é o homem que quer fazer. Ele não deixa mais Deus entrar. Ele não deixa mais Deus penetrar. Ele não deixa Deus trabalhar. Tudo é eu faço, isso acontece. Não, irmão. Nós temos que, todas as vezes, nós temos que agradecer a Deus, conhecer, acordar. Todas as vezes que eu saio de casa, eu falo para o Senhor: Senhor, por favor, me acompanhe. O Senhor não for, eu não vou. Aleluia. Eu quero deixar aqui com uma palavra que se encontra no livro da Reis 7, Glória a Deus. e versículo 3, fala sobre os 4 leprosos. Ali revela a fuga do Sírio. Os 4 leprosos ali, sua Maria está com uma fome. Aleluia. Deus tem a maneira dele trabalhar. Diz assim, ó: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, em qual disseram um aos outros: para o que entraremos? Nós aqui, sentados até morreremos, e se iremos na cidade, há fome na cidade,
e morreremos lá. Glória a Deus. E se ficamos sentados aqui também, morreremos. Quando? Pois agora iremos conosco no arraial dos círios. E se nos deixar viver, viveremos. E se nos mataremos, não somente morreremos. E levaram a noite para dirigir o arraial dos círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não há lá ninguém, porque o Senhor fizeram vir no arraial dos círios o ruído de carro e de cavalo, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram um aos outros: eis que o rei de Israel acordou entre nós, e o rei de Ateu e o rei do Egito, para vir contra nós. Amém, irmão? Olha para você ver, irmão, o que Deus faz, né? Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus, nosso Jesus Cristo, ele leva 4 leprosos lá, que estavam acampados para entrar em Samaria, ali e tomar a cidade. Mas ali havia grande fome. E aqueles 4 leprosos saíram da cidade e ficaram sentados. Um conversando com o outro. Ele falou: olha, se nós ir lá no acampamento, se eles deixarem nós viver, nós vamos viver. Se eles matar nós vamos morrer. E se nós ficar aqui, nós também vamos morrer de fome. A Bíblia diz que eles foram lá, mas só que o profeta Eliseu tinha profetizado, né? Que o povo de Samaria, que o rei ali, ele ia entregar os sírios na mão deles. Glória. Quando ele chega lá, aqueles 4 leprosos lá no acampamento, cadê? Acharam só os animais amarrados, acharam muito ouro e muita comida. E eles ali ficaram a noite ali comendo, pegaram o ouro, pegaram o que podia e deixaram a noite passar. Quando for de dia, foram lá avisar para o rei de Samaria, que o povo tinha subido. E ali o povo sai, ali, e sai uma grande multidão. E o profeta Eliseu tinha entregado a profecia para os 2 porteiros, medida de farinha, ali, medida de dinheiro, que aqueles 2 homens que estavam ali na porta eles não iam se apoderar lá da bênção. E eles falaram para o profeta Eliseu assim: porventura, esse céu que você está apresentando para mim tem porta? Ele falou assim, o profeta Eliseu falou: vamos ver, na mesma hora que vai acontecer com vocês dois. Quando a notícia chega lá, através dos leprosos, o povo vira um fuzuê de gente e sai atropelando e mata os 2 na porta, na entrada de Samaria. Matou os 2 apressados. Aí eles viram que o profeta tinha profetizado, era Deus. Eu começo a analisar, irmão, 4 leprosos. Vai lá e traz a notícia: olha, os homens bravos, os guerreiros fugiram. Aí o povo de Samaria sai pelas estradas para pensar. Acha roupa, acha escudo, acha armamento, tudo jogado e o povo correu. Nada. Você vê não o que nosso Deus faz. Glória a As Deus. coisas que é impossível para nós, para Deus é possível. Salmo Lucas 1, versículo 37 diz assim: para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele trabalha nas coisas que a gente não está pensando, Ele trabalha. Aleluia. Deus é o jogo, Ele gosta muito de trabalhar em UTI, que as pessoas entubadas. Uma pessoa que está com dor de cabeça assim, alguma dorzinha assim, eu nem estou muito incomodado de orar. Mas é bom quando você vai orar para uma pessoa entubada lá, você vê Deus entubando a pessoa. Aleluia. Isso aí eu falo, isso aí aconteceu comigo, lá no hospital da Zona Sul. Fui orar para o entubado lá, as enfermeiras falaram: pastor, você está orando muito alto, vai ressuscitar o homem. Quando ela falou, eu falei: a profecia pegou. Quando eu disse que o homem tirou os tubos e levantou. Aleluia. E foi um ribuliço naquele hospital, porque é assim que o nosso Deus faz. Ele trabalha nas coisas impossíveis. Glória a Deus. Aquilo que não é para nós, é para Deus.
Aquilo que é para o homem, é para o homem. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas para Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. O prazer maior nós temos de servir a Deus, porque não há poder maior. Deus, nós juramos para Deus, eu juro por Jesus, por o anjo Gabriel, né? Deus foi jurar. Eu juro por mim mesmo, né? Eu juro por mim mesmo. Glória a Deus. Eu juro para mim mesmo. Esse é o poder, esse é o Deus que Glória a nós Deus. servimos. Não tem poder maior do que o dele, amém? Amém. É um prazer muito grande. Glória a Deus. E quando ele quer, ele faz milagre. E por que não dizer? Quando ele vê que a pessoa merece. É verdade. É isso. Porque muitas das vezes nós pedimos algo que Deus não quer que aquilo aconteça. Aleluia. Descabelemos, oramos, pedimos, mas a vontade é de Deus. É feito o que Ele permite. Então é dessa forma o prazer que nós temos de servir a esse Deus que não existe poder maior. É o máximo, amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, eu quero oportunidade, parece. Então vamos ouvir a evangelista Nagânia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, ao nome do Senhor. Amém. Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos felizes nessa tarde, né, por estarmos aqui. Graças a Deus. Por podermos adorar o nome santo do Senhor, não é verdade, irmãos? Porque outrora, quando estávamos no mundo, nós não perdíamos uma tarde de domingo, né? É verdade. Tinha algum compromisso mudando, lá estávamos nós. E eu fiquei muito feliz quando a missionária Rosângela mandou a mensagem, porque hoje de manhã eu pensei, falei, nossa, falei, bem que poderia ter um lugar para ir congregar agora de manhã. Aquele fogo ardendo no nosso coração. Nós passamos aí por uma crise muito forte, mas o Senhor em todo o tempo tem cuidado de nós. Maravilha. Então vamos adorar o Senhor com o louvor da harpa, número 467. Glória a Deus. 467. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar.
tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o carro da mão, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Glória a Deus, eu agradeço muito. Traga as suas palavras que bendiz o nosso santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, Espírito Santo. Deus, poder e glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero convidar. Amém? No missionário, nós vamos louvar o doutor, logo após o missionário. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, Jesus. Eu acho que é coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Graças a Deus, Deus. Senhor. O microfone ele tem muita posição também. É. É verdade. E a gente começou bem, isso que sempre é difícil para arrumar, né? E a gente começou bem, assim mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o teu nome. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Grandioso és tu, Jesus. Maravilha, Aleluia. Deus. Glória a Deus. Santo, santo. Santo seja. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, Jesus do céu, nessa tarde, Pai. Rei da glória. Uma minha vida. Louvado és tu, Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Deus e poder. Sangue seja derramado. Deus seja louvado. Maravilha, Deus. Aleluia, Jesus. Ao vivo é assim mesmo. E o Espírito Santo está nesse lugar. Glória a Deus. Com a minha vida, Aleluia. com tudo que tenho, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo. Glória a Deus. Prostrar aos teus pés, eu quero adorá-lo. Glória a Deus. Diante do trono, prometer meu altar. Quero a presença, pois sem ti não posso ficar. Glória a Deus. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu
Amém. Glória a Deus. Nossa Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. Chama a missionária Rosângela para estar orando para a Graças a Deus. Eita, glória. Aleluia. Deus. Nós estamos orando Neisete. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, igreja? Amém. Eu convido a amada igreja a se pôr de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto nós vamos passar. Nós estamos para servo. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nessa tarde, aqui nós estamos para te louvar e te exaltar, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Aqui está a vida da tua filha, pastora Lisete, Senhor. Usa ela com poder, com graça, com glória. Enquanto ela está aqui, Pai, cobre a casa dela com teu sangue, a família, a parentela, Pai, repreende toda seta, todo dardo, toda retaliação, Pai. Revela a ela a tua vontade, o teu querer nessa tarde. Fala na tua igreja, porque a tua igreja te ouve. Amém, igreja? Aleluia. Receba a serva do Senhor. Faz palmas pela Glória a Deus, aleluia. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz com o Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, né? Quando o irmão me ligou, o pastor me ligou, me dando a boa notícia, eu glorifiquei a Deus, irmãos, porque eu estava alugando esse salão aqui do lado, e alguém me falou, mas você vai alugar um salão para a igreja ali. Eu falei assim, vamos ver qual é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro vai permanecer, amém? Amém. E nós estamos aqui adorando o Deus verdadeiro nessa noite, nessa tarde, amém? Glorificando a Deus, porque Ele é bom e Ele cuida da sua igreja. Aleluia. Irmãos, eu preparei uma palavra, desde que o irmão falou comigo, mas essa noite eu estava orando na madrugada, o Senhor me deu uma outra palavra, que está no livro de Romanos, capítulo 8, amém? Amém. Glória a Deus. Eu sei que a irmã já orou, mas enquanto os irmãos acham aí, eu vou fazer uma oração, não desprezando a oração da irmã, amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós te damos glória, Senhor, nessa tarde, Pai. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom e grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Senhor, nós te louvamos pela tua presença neste lugar. Invocamos a ti, Espírito Santo de Deus, aleluia, para que o Senhor venha mover sobre este lugar, xarai, decanta, Deus de glória, para que o Senhor venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, a Deus querido, amado, falar conosco. Senhor, porque é real a tua presença neste lugar. Senhor, o Senhor nos deu uma grande vitória, Senhor, e queremos orar por aqueles que saíram daqui, ó Pai, que o Senhor venha alcançar, Senhor, essas almas, que o Senhor venha tirar do engano, Senhor, meu Deus, desses corações, que o Senhor venha se revelar, Senhor, a cada um deles, ó Pai querido, assim como um dia o Senhor se revelou a nós, ó Pai, através da tua palavra. Espírito Santo, Espírito da verdade, toma, Senhor Jesus, esse lugar nas tuas mãos, ó Pai, resplandeça a tua luz sobre este lugar, ó Deus querido. Move, Senhor, todas as impurezas, Senhor. Move, Pai, tudo aquilo que não é teu, Senhor. Lança por terra, Senhor Jesus, Pai, que todos os requisitos, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que um dia, Senhor, meu Deus e meu Pai, foi invocado neste lugar, porque a partir deste dia invocamos o Espírito Santo, a partir desse dia invocamos, Senhor da glória, o Deus verdadeiro, soberano das nações, o Criador de todas as coisas. Senhor, a partir dessa tarde, invocamos um Deus que vê, um Deus que opera, um Deus que ouve, um Deus que move no meio do teu povo, um Deus que abre porta onde não tem, um Deus que traz à existência aquilo que não
Senhor, porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda exaltação. Amém, igreja? Aleluia! Estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. Aleluia! Glória a Jesus, aleluia! Como é bom sentir a presença do nosso Deus, aleluia! Todos acharam aí, livro de Romanos, capítulo 8, aleluia, glória a Deus. Uma palavra simples, bem conhecida, amém? Mas nos traz um grande ensinamento, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, oh Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Se de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui, irmãos, Paulo, aleluia, ele traz um ensinamento, né, à igreja de Romanos, aleluia, glória a Deus, porque ali estava começando uma igreja, um povo, que muitos ali de pouco tempo se convertendo ao Senhor. Então Paulo ele traz esse ensinamento à igreja, amém? Glória a Deus, aleluia. Que se andamos segundo o Espírito, somos filhos de Deus. Mas se andamos segundo a carne, irmãos, estamos mortos no pecado. E todo aquele que está no mundo está morto no pecado, assim como um dia todos nós, eu creio. Pelo menos eu estive por muitos anos da minha vida, amém? E às vezes, irmãos, aleluia, nós vivemos um tempo que está tão difícil fazer a obra de Deus, está tão difícil pregar a palavra do Senhor, está tão difícil ganhar almas para o reino de Deus, porque nós falamos de um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tem poder de nos livrar de todos os nossos pecados, aleluia. Mas o povo está tão inclinado para a carne, tão inclinado para as coisas desse mundo, tão inclinado
palavra de Deus. Eles não conseguem mais seguir os princípios, aleluia. E eles tomam posse de uma graça, aleluia. Que tudo é segundo a graça. Não, Jesus já fez por mim, eu não preciso fazer mais nada. E assim eles vão, irmãos, se perdendo na caminhada. E aqui Paulo está explicando que a graça de Jesus, aleluia, ela é maravilhosa, mas nós somos salvos pela fé, a fé em Cristo Jesus, mas não uma fé de falar, uma fé de boca, mas uma fé de obras, uma fé de obediência, uma fé de renúncia, aleluia, glória a Deus. Porque uma vez que eu creio em Cristo, eu quero viver para Cristo. Que eu não viva mais, como Paulo disse, mas a partir de agora, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, tem que ter mudança na minha vida. Tem que ter transformação, aleluia. E por que nós vemos tantos saindo da presença de Deus? Tantos procurando, irmãos, uma religião mais fácil. Uma religião que não requer renúncia. Nós vemos abrir um salãozinho aqui, outro salãozinho ali. E vamos servir um Deus, aleluia, de mentira, porque ali nós não vamos precisar renunciar nada da nossa vida. Nós vamos lá cultuar, nós vamos lá adorar um Deus falso de mentira, porque Ele não requer que eu venha renunciar ao meu pecado, os meus vícios, a minha carne, e eu venha continuar achando que desse jeito, né, eu estou servindo um Deus e vou morar no céu. E nós sabemos que a palavra nos diz que só tem uma porta, essa porta se chama Jesus de Nazaré. Não tem outra porta, aleluia, glória a Deus. Não tem, irmãos. Não adianta abrir religiões e religiões, porque é Cristo que salva, é Cristo que leva para o céu. E se eu não renunciar ao meu pecado, a minha maneira errada de viver, se eu não morrer para a minha carne, para as minhas vontades, para fazer a vontade do Senhor na minha vida, aleluia, eu estou perdendo tempo, eu sou só um religioso na presença do Senhor. E Jesus, Ele não trouxe religião, Jesus, Ele trouxe o reino de Deus, aleluia, para nos apresentar. Jesus, Ele trouxe a salvação para a nossa alma. Jesus, Ele trouxe uma promessa de vida eterna, aleluia. E hoje eu vi um vídeo, irmão, que eu achei muito lindo, dizendo, aleluia, nós estamos tão presos nas coisas dessa terra. Nós vivemos uma vida tão afadigada de trabalhar e conquistar nessa terra. Tudo é para nós, é para arrumar casa, é para conquistar um carro novo, é para dar uma vida melhor para os filhos, é para estudar os filhos, trabalhamos, vivemos, viramos, né? O Senhor Jesus, Ele veio para nos libertar da escravidão, mas nós nos tornamos escravos, aleluia, do sistema desse mundo, aleluia, glória a Deus. E não temos tempo para o nosso Deus. Não temos um tempo, aleluia, especial para as coisas do Senhor, ocupando o nosso tempo nas coisas terrenas. E a palavra do Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Aleluia, glória a Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça do Senhor sobre a nossa vida, irmãos, aquilo que nós precisamos para viver nessa terra, Ele vai suprir, de nada nós vamos ter falta, aleluia, porque essa é a promessa do Senhor Jesus. Mas nós vemos um povo de dura serviço, nós vemos um povo rebelde, aleluia, e eu vejo, irmãos, que o Deus Todo-Poderoso, Ele continua operando no nosso meio. Eu vejo que o Deus que está na minha e na tua vida, aleluia, Ele continua operando no nosso meio. Porque nós estamos aqui num culto de ação de graça, por uma graça recebida neste lugar. Aleluia. Uma graça que eu orava ali e eu falava: Senhor, tem misericórdia, Deus. Porque às vezes chegava para abrir o culto e só Deus sabe quando estava aqui do lado. Mas a gente começava a orar, irmãos, e tudo aqui parava e se tornava um silêncio, porque Deus age, aleluia, na vida daquele que é fiel e que tem vida com Ele, amém?
Às vezes o mundo olha para nós e não dá nada. Às vezes o mundo olha para a nossa simplicidade e não dá nada por nós. Mas o Deus que nos chamou depositou algo dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Que nos ajuda a vencer, irmãos. Aleluia, todas as situações difíceis. Como já foi dito nessa tarde, nós servimos um Deus que para Ele não há impossível. Aleluia. Porque tudo é possível para o nosso Deus. Glória a Deus. E aquele que está em Cristo Jesus, a palavra diz que para ele nenhuma condenação há. Aquele que está em Cristo Jesus significa aquele que está em obediência à palavra de Deus. Aquele que está, irmãos, aleluia, ligado no trono da glória, ele pode andar tranquilamente, aleluia, descansado, deitar e repousar em segurança, independente do lugar que ele esteja, porque verdadeiramente ele é guardado pelo Senhor dos Exércitos. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. E aqui Paulo está dizendo, aleluia, que uma vez que nós vivemos para Cristo, nós morremos para a carne, nós morremos para as coisas desse mundo, nós morremos, irmãos, para tudo aquilo, aleluia, que muitas vezes faz bem ao nosso ego, porque o pecado, ele é gostoso, a vida pecadora, aleluia, ela atrai. Mas todavia vivemos para Cristo e temos vida com o Senhor. Começamos a participar do reino desde aqui dessa terra. E essa palavra ainda diz aqui mais na frente, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Diz aqui, glória, deixa eu ver até onde que eu li. Aleluia. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita a lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então a carne, irmãos, enquanto nós estamos vivendo na carne, nós não conseguimos sujeitar a lei de Deus. Por isso o Senhor enviou o seu Filho amado, aleluia, para passar por aquela cruz para que nós fôssemos salvos. Que se fosse pela lei, nenhum se salvaria, porque pela carne, irmãos, é impossível uma pessoa que está na carne se sujeitar à lei de Deus, aleluia, glória a Deus. Aqui diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque nós agradamos ao Senhor através da nossa obediência à sua palavra. Nós agradamos ao Senhor através da nossa entrega no altar. Nós agradamos ao Senhor quando nós nos rendemos a Cristo, aleluia, como uma oferta agradável, aleluia, com um cheiro suave às narinas de Deus. E nos rendemos de verdade ao Senhor. Não de pouco, porque hoje nós vemos um tempo a qual muitos, são evangélicos. Se você for procurar aí nas internet, nas redes sociais, o que tem de evangélico, mas não se rende a Cristo, aleluia, não renuncia ao mundo por amor a Cristo, continua se dizendo evangélico, um pé está dentro da igreja, outro pé está lá no mundo, porque é difícil, vamos dizer, você renunciar tudo por amor a Cristo. Aleluia. É difícil, irmãos, é só para quem crê de verdade, é só para quem tem fé, porque falar assim, eu amo Jesus, é fácil. Mas você viver a vida que Jesus requer não é fácil. É só para aquele que crê e tem fé. E consegue ver. Aleluia. Através de uma luta, de uma dificuldade, você olha e com os olhos espirituais você já vê lá na frente o Senhor te dando uma grande vitória. E você vê que aquilo é só um tempo, uma passagem, porque Ele diz que enquanto estivermos nessa terra, nós vamos ter aflição
maldição, mas todavia ele venceu, aleluia. E se ele habita em mim, você, nós também venceremos, aleluia, para a glória do Senhor. Jesus não disse, irmãos, que nós não teríamos perseguições nessa terra, né? Mas começa a perseguição de quem é que nós vamos nos afastar primeiro? Da igreja, do Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele que não é perseguido, que aquele que não é afrontado, que aquele, irmãos, que não passa por prova, jamais ele vai ser aprovado diante do Senhor. Porque as provas vêm para nos limpar, nos mostrar, nos livrar de tantas coisas que ainda estamos presos. E às vezes eu digo assim, que Jesus, ele te conhece de um jeito que nem você se conhece. Jesus sabe que tem coisa aí dentro, aleluia, glória a Deus, que ainda precisa ser limpo, aleluia. Que ainda precisa ser tratado, irmãos, feridas, abandono, coisas lá da nossa infância que nós sofremos. Quantos servos de Deus estão dentro da igreja do Senhor, mas estão ainda com muita coisa a ser curada. E às vezes o Senhor Jesus, ele permite uma pausa para tocar naquela ferida, para que aquela ferida venha a ser curada, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz, aleluia, glória a Deus, que nós somos filhos de Deus, aleluia. Fomos adotados por adoração de Cristo através do sacrifício do Senhor. E nós temos um céu preparado. Nós temos, irmãos, aleluia, um lugar que ele foi preparado. Mas para chegar naquele lugar, a bagagem vai ter que ficar nessa terra. A bagagem nós vamos ter que deixar nessa terra, aleluia. E a palavra também diz que a porta ela é estreita para entrar lá, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Eu sempre prego na minha igreja e digo, aqui nós podemos servir ao Senhor de qualquer maneira, irmãos. Quantos estão, vai no culto, gostam de ir no culto, mas não tem compromisso com a igreja, não tem obediência com os pastores, não tem dedicação nenhuma na obra do Senhor, mas não é um participante do reino, ele só vai e pode, né? Aqui na terra nós podemos, mas para chegar no céu, irmãos, aleluia, glória a Deus, não vai ser de qualquer maneira. E a palavra do Senhor já nos diz que esses dias chegarão, aleluia, glória a Deus, que muitos se esfriariam, que haveria um tempo de apostasia da igreja, aleluia. Havia um tempo, irmãos, que ia chegar de desânimo para a igreja do Senhor. E nós temos visto uma igreja cansada, uma igreja desanimada, chama com a oração na madrugada. É 2, 3, pode ter lá uns 50 dentro da igreja. Chama com compromisso com o Senhor, é poucos. Aleluia, glória a Deus. Mas nós estamos aqui nessa tarde porque o Senhor, aleluia, depositou alguma coisa dentro de nós, senão nós não estaríamos aqui. Amém? A coragem de entrar neste lugar e falar, eu vou lá, invocar o Espírito Santo de Deus naquele lugar, irmãos, não é para qualquer um, aleluia. Quando eu anunciei na igreja, nossa, mas nós estamos aqui, amém? Proferir essa fé, dizendo que nós cremos no Jesus que é vivo, aleluia, está aqui conosco. Um Jesus que ouve a nossa oração quando nós dobramos o nosso joelho e clamamos a Ele, aleluia. Um Deus que nos atende, irmãos, nos mínimos detalhes e que ainda realiza o desejo do nosso coração, aleluia, glória a Deus. Porque servir a Deus para o mundo pode ser loucura, as coisas do Senhor. Mas para nós sabemos que é poder que desce, aleluia, sobre as nossas vidas, aleluia, glória a Deus. É um poder glorioso que está aqui neste lugar essa tarde, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu sou uma pessoa que eu vivia num mundo de uma vida de derrota.
Trabalhava e não construía nada, não conquistava nada, não tinha valor nenhum para a sociedade, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Sempre lutando, porque você conhece você e o que está dentro de você, mas o que está lá fora não conhece, ele só te julga e te aponta. Aleluia. Sempre lutando e não conseguia nada, uma vida de escassez. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, aleluia, e entreguei a minha vida ao Senhor, o Senhor transformou por completo a minha vida, aleluia, glória a Deus. E é isso que Ele faz, irmãos, e é isso que o mundo não entende, aleluia, que o Senhor Jesus tem poder de mudar todas as situações da nossa vida, aleluia, glória a Deus. E às vezes nós achamos que para ir para o céu nós não podemos conquistar nada, que para ir para o céu nós não podemos ser felizes, nós não podemos, aleluia, glória a Deus, ter nada. Mas a palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas, aleluia, em Cristo Jesus. Todas as coisas. Ele nos abençoa em todas as áreas, aleluia, glória a Deus. E eu não tinha, irmãos, uma casa para morar, o Senhor me deu uma casa. Eu aos 46 anos, o Senhor me deu uma carteira de motorista, uma pessoa que não tinha estudo nenhum, aleluia. O Senhor me deu um carro para fazer a obra dele. E uma mulher sozinha, criando 2 filhos, 2 filhas, e o Senhor me deu, e quem olha assim fala assim, eu não sei, as minhas amigas falam assim, eu não sei o que acontece na tua vida. A Lucinéia me conhece de muitos anos. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu vejo Deus na tua vida. Porque o que acontece na tua vida só pode ser Deus. Eu falei, mas é Deus. É Deus, aleluia. Porque quando Deus escolhe uma pessoa e fala, aquele eu vou levantar, aquele eu vou abençoar, irmãos, aquele eu vou usar, não importa o resto do mundo, fala dele. Ai, xerei de campo, mas Deus, aleluia, Ele faz o que Ele quer na tua vida, aleluia, glória a Deus. E Ele tira lá do mundo, do chaco do lodo, aquele que não é nada, para confundir aquele que acha que é alguma coisa na presença do Senhor. Porque o Senhor, aleluia, glória a Deus, a palavra diz que Ele se agrada do humilde, mas Ele abate o soberbo, aleluia. E ser soberbo, meus irmãos, não é porque tem dinheiro, porque tem posse, tem gente bem simplesinha nessa terra que não tem nada, mas é soberbo. E às vezes vem muita prova, porque Deus quer quebrar essa soberba do nosso coração. Ele quer tratar do nosso interior, porque Ele quer levar a igreja para o céu. Jesus, Ele não passou por aquele sacrifício, irmãos, para que a sua igreja permaneça aqui nessa terra. Mas Ele veio, aleluia, passou por tudo, porque Ele um dia olhou para nós, aleluia, e Ele disse, eu vou por amor a eles, aleluia, glória a Deus. Passar por tudo isso, por amor a eles, aleluia, porque eu vou trazer todos de volta, aleluia, tudo aquilo que está perdido, aleluia, eu vou trazer de volta. E a palavra do Senhor diz que Ele ainda vai voltar, aleluia, e Ele vai requerer tudo aquilo que é dele. Eu quero dizer nessa tarde que eu e você e a nossa família, a nossa casa é do Senhor Jesus, aleluia, e nós não podemos abrir mão, aleluia, daquilo que o Senhor nos deu, porque são herança do Senhor. Oh, xarai de canta, glórias a Deus, aleluia. Quando eu e você dormir no Senhor, Ele vai nos dar a herança dele, que Ele confiou a mim e a você, aleluia. Glória a Deus, para continuar essa obra gloriosa. Ai, irmão, mas você não sabe como está, ei, mas o meu Jesus, Ele muda a situação. O meu Jesus, Ele tira de lá, xarai de canta, e Ele faz tudo novo. Oh, glória. Mas tudo no tempo dele. Essa noite eu orei na madrugada, aleluia, buscando uma palavra.
Eu tive um sonho, irmãos. E eu sonhei com esse lugar. E eu sonhei que eu chegava aqui para cultuar o Senhor. E aqui era uma loja. E o pastor tinha mais umas pessoas arrumando aquelas araras de roupa nova. E eu falei, Senhor, que será esse sonho? E agora eu estava sentada ali e o Senhor falou no meu coração, serva, aquele sonho, aleluia, glória a Deus, é porque eu estou trazendo coisas novas para este lugar. É tudo novo, aleluia, o que passou, irmãos, passou, aleluia, glória a Deus. A partir de hoje o Senhor está fazendo tudo novo, aleluia, glória a Deus, aleluia. É tudo passado, e a palavra do Senhor diz que aquilo que passou, Ele lança lá no mar do esquecimento, aleluia. Então não guarda temor de nada, aleluia, porque o Senhor está fazendo tudo novo neste lugar. Eu não sei, não conheço os irmãos, não sei o que os irmãos estão passando, mas o meu Jesus disse, aleluia, e mostrou que é tudo novo, aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. O Senhor tem coisas novas para a sua igreja. Então, irmãos, continua nessa fé. Mas não uma fé, aleluia, de boca, mas uma fé de obras. Uma fé de entrega. Uma fé de renúncia. Uma fé que verdadeiramente, aleluia, glória a Deus, você possa dizer, aleluia, eu sou filho, aleluia. Eu sou filho, aleluias. E essa palavra se cumpra na minha e na tua vida. Aqueles que estão em Cristo Jesus, para eles não há nenhuma condenação, aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Eu gostaria de louvar um louvor, se a irmã conseguir colocar aqui para mim. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Glória a Deus. Para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou louvar um louvor que eu gosto muito, porque aqui, né? É a igreja do Senhor, é os obreiros do Senhor. Fazer a obra não é fácil, é espinhosa. Glória a Deus. E a obra é espinhosa, irmãos, mas nós não podemos parar, amém? Olha a grande vitória que nos deu fazer a obra do Senhor. E o Senhor conta com a minha e com a tua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Para quem não me conhece, irmãos, eu sou dessa igrejinha aqui do lado. Aqui do lado sim. Bem pertinho, queridos irmãos. Primeira plaquinha de igreja aqui, tá? Amém? Amém. Nós vamos louvar esse hino fala dos nossos irmãos no passado. Aqueles que morreram pelo Evangelho, amém? Aqueles que não voltaram para trás, mas que resistiram ao inimigo e seguiram pela fé. Aleluia, glória a Deus. E graças a eles nós estamos aqui nessa tarde, amém? Aleluia, Jesus. Morei 10 anos na vida com a mãe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olhando o passado eu vejo sangue na areia.
como enxurrada pelo chão, era semente do Evangelho, Glória a Deus. era sinal de salvação, pois cada alma que batia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o Evangelho vencendo, eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites da morte, levar a mensagem. Graças a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. É por causa deles que nós estamos aqui nessa tarde. Aleluia. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. E quem pensou em ser covarde, correram mesmo por amor. Não negaram um segundo Glória a que Deus. Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida, e confiar até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue, Glória a Deus. irmãos que morreram sangrando, pra manter o Evangelho vencendo, eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o Evangelho vencendo, eles iam morrendo, de Cristo falando. Aleluia, Deus. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Graças a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. É difícil, é. É espinhoso, é. Mas Deus conta com as nossas vidas, amém? Que nós venhamos ser como os nossos irmãos ali do passado, aleluia. Meio a tanta afronta, irmãos, em meio a tanta coisa, permanecer firme na presença do Senhor. Ah, Jesus, está com Jesus, aleluia, continuando aquilo que Ele começou, aleluia, porque eu e você somos os representantes do reino de Deus nessa terra, amém? E não podemos nos acovardar, amém? Vamos nos colocar de pé, eu vou estar orando já, entregando ao pastor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concedeu, né? O Senhor é bom e Ele tem nos concedido muitas oportunidades. E nós não podemos, irmãos, recusar nenhuma, amém?
somos gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor fez no nosso meio. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai, digno de adoração e exaltação nessa tarde. Queremos, Deus, abençoar essas vidas que estão aqui nessa tarde, ó Pai. Essas vidas, Senhor, que vão estar assistindo essa live, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa fazer uma obra gloriosa na vida de cada um, ó Pai. Ah, Senhor, que o Senhor possa curar nessa tarde aqueles que se encontram enfermos, ó Deus. Que o Senhor possa restaurar, Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, o corpo físico, o corpo espiritual dos teus filhos nessa tarde, Senhor. Que venha ser uma tarde de vitória, uma tarde de conquista, Pai. Uma tarde de milagres, Senhor, meu Deus e meu Pai, para cada vida, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, o pastor, Senhor, a sua esposa. Ah, Senhor, esses irmãos, ó Pai, que estão aqui, ó Deus. Continua abençoando, levantando, capacitando a tua igreja. Abençoando o ministério dos teus filhos, ó Pai. Ah, Jesus querido, amado, surpreende a tua igreja, Senhor, meu Deus, com as bênçãos, com as maravilhas, com os dons espirituais, Senhor. Ah, Senhor, agracia a tua igreja, Pai, com a tua presença. Toma cada um, Senhor, nas tuas mãos e sustenta, Pai. Ó Deus querido, amado, até o dia da tua volta, Senhor, que o Senhor venha sustentar cada um de nós, ó Pai, nas divididas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço essa oportunidade e as palmas do louvor no nome do Senhor. Glória a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Oh, Espírito Santo, aleluia. Nós irmãos, vamos ter Poderoso, a Pai. santa palavra de Deus. Maravilha. Nosso Salvador, nosso Criador. Eu gostaria de dizer aos irmãos, assim, eu falei a respeito dos projetos e conhecemos como somos pioneiros aqui, né? Mas aqui está a Guiné, ela tinha 5 meses como igreja. 5 para 6 meses. Durei 35 anos nessa casa. Eu missionária Rosângela, nossa, eu acho que já não, pastor, não sabe. Mas meus filhos veio criado aqui, né? Tenho neto, já vai fazer 11 anos. Graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Eu deixo minha filha criada aqui, né? No Brasil, de rapaz. E faz 10 anos que mudei daqui. Aqui eu toquei, na época do passado, eu toquei serradeira há 6 anos. Aqui já foi serradeira. Foi aqui, depois que eu mudei para as pessoas religiosas, assim, para 2 casais. Primeiro e depois o segundo. Aí veio o senhor e alugou, aí ele montou uma oficina de eletrodoméstico. Ficou 5 anos aqui, trabalhando aqui, consertando. Virou uma oficina. Depois ele já era bem doente, ele veio a piorar, depois de bastante tempo, e veio a falecer, né? Aí foi que eu coloquei na imobiliária. Até no entanto, eu nunca tinha colocado na imobiliária. Aí estava precisando alugar, porque só gastar não dá, né? Não tem jeito. Aí a imobiliária arrumou Ramon para alugar aqui, e ele foi sincero. Eu não vou dizer que eu aluguei porque não sabia, não, ele foi sincero. Falou que era para montar o terreno, mas se não era de bagunça, não era mais. Aí acabei alugando, aquela ali não queria dizer a minha esposa, não. Aí eu precisava de dinheiro, precisava alugar. E eu estava arrumando, ele chegou e falou,
do nosso jeito, assim, porque eu aluguei para ele, né? E aí, pode sentar, meus irmãos, eu só vou dar esse testemunho aqui e já vamos encerrar. E graças a Deus, foi feito um contrato assim para 30 anos, mas o pessoal começou 30 anos não, 3. 30 meses. 30 meses, 2 anos e meio, perdão. 2 anos e meio. A pessoa não gostou muito, começou a reclamar, aí eu conheci a história da pastora, do Rafael, né? Falamos, conversamos a respeito desse assunto que eu estou falando, o pessoal estava bravo, né, comigo. Aí, não precisa, o senhor não está sozinho, não. A pastora está orando. Eu escrevi também, a irmã também estava orando para que fechasse, né? Aí, com 15 meses, aí a irmã falou, não, a pastora está orando, o senhor não está sozinho, não. Mas não foi nem um mês, aí... não foi um mês. A imobiliária falou, o irmão ligou para mim, o inquilino vai entregar a casa. Eita, o inquilino vai entregar a casa. E aí vamos aguardar. Quando entregar a chave, ele vai vir, senhor, rapidinho. Mas, quero dizer a vocês, eu aluguei para eles assim, ainda falei para ele falou para que era, eu falei, se eu não alugar para você aqui, você vai continuar com o seu trabalho na rua. Ele falou, não, porque eu pai é evangélico, mas eu não sou daqueles apetados de fazer barulho, não. É chamado até de igreja. Aí começou a fazer e assim por diante. Aí eu ensinava a pastora, né? Aí eu não conhecia a pastora. Aí o culto de ação de graça, nós estamos fazendo aqui hoje, me veio na mente a pastora, né? Graças a Deus foi uma bênção. Quem sentiu a presença de Deus? glória a Deus. Graças a Deus. E assim, quero dizer a vocês também, nós temos um trabalho, está difícil, a pastora falou que é difícil pregar. Nós abrimos uma igreja lá, onde nós moramos, lá no Jardim Verona, fizemos um contrato de 3 meses para experimentar. Por 2 meses e meio eu entreguei, porque não estava indo ninguém, tinha que pagar aluguel lá, luz. Daí eu entreguei essas cadeiras, os bancos foi feito com os salários, cadeiras não. Só tinha. E assim por diante, nós temos um culto legal, que nós temos uma live. Nós temos um trabalho aí, nós fechou e ficamos só pela internet. Já vai fazer 5 anos, em outubro agora, nós estamos pela internet, nós temos culto e live, transmissão, no domingo, né? Hoje nós temos 19h30 e na sexta-feira, às 20 horas. Assim, para acompanhar, a gente fica feliz, porque nós temos bastante seguidores, e quanto mais, melhor, amém? Aleluia! Vamos seguir a live que nós fazemos, sabe?
Amém? Glórias a Deus. Então, eu agradeço ao Pastor Nelson, agradeço a irmã ali, minha vizinha. A sobrinha dela estava quase no meio da casa. Ela não porque ela disse que ele cabia a mudança dela. A irmã pequena. E agora está a sogra da minha irmã que está querendo ligar. Então, vai ser o Eu dei um mulher, né? Onde ele vai pegar o nome? Eu não tirei da igreja. Ontem ele foi lá em casa pegar o número da mobiliária ontem. Ele disse que vai ligar lá. Aí eu pedi um tempo que eu queria fechar isso aqui. Quando o pessoal, Ramon, alugou, eu estava trabalhando nesse cômodo, fazendo alguma coisa, mas ele falou, para, nós vamos fechar aqui, fechou. Essas pinturas aqui, lá no fundo, foi tudo eles fizeram. Eu não tinha condições de fazer o que eles fizeram. Então, se for olhar para o lado, foi difícil de dizer, foi, mas eu, como se diz, me dei muito bem com isso também, né? Conversamos, tudo normal, não tivemos nenhum contratempo, né? E, como se diz assim, Me deu sono. e a palavra de Deus ainda fala. Dormi mais. Ainda fala que nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? Orar por ele. Orar por eles. Amém? Glórias a Deus. Então, assim, nós vencemos. E eu agradeço a oração. Continue orando por nós, que nós somos carentes de oração. Agradeço a irmã Lucinéia por ter apresentado a pastora, né? E agradeço cada um de vocês, pastor Nelson, irmã lá, pastor Ismael, missionária Rosana, duas Rosanas. Tão pequenininho assim o número de gente e duas Rosanas. Está parecendo João e Zé, que tem bastante. João e José tem bastante, mas Rosana tem tudo. E então Jesus, que Deus abençoe, dá saudação lá. O presbítero Cláudio. Vamos ficar de pé, vamos orar. E nós vamos fazer outro culto, vocês já estão convidados. Ali eu separei, já, eles fizeram tudo, eu já tinha separado, aí eles pegaram tudo. Agora eu separei de novo. E estou muito lá, na frente, vou convidar vocês para mais um culto, a sua graça, amém? Aleluia, glórias a Deus. Então, vamos orar ao Senhor e agradecer. E eu convido a todos vocês para que acompanhem nós ali nos cultos através da live, né? As transmissões ali, porque é muito importante. Né? O convite que nós fazemos, nós já estamos evangelizando. Nós já não somos culpados do sangue daquilo que não aceita, sabia? Porque nós temos que pregar a palavra, porque se nós não pregar a palavra e a pessoa não vê, aí nós somos culpados do Senhor. Mas nós convidamos ele no ouvido, nós já. Amém? Graças a Deus. Poderoso e eterno Deus, Pai que está no céu, eu agradeço, Pai, por essa tarde maravilhosa que estivemos aqui diante do seu altar, louvando e agradecendo o seu santo nome. Eu agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor. O Senhor nos proporcionou, o Senhor nos deu. Senhor, abençoe aqueles que foram convidados e não quiseram vir. Outros que não quiseram, mas abençoe eles, ó Deus. Fala no coração dessas pessoas, Deus do poder, que nos entregue no lugar do seu pedido e sai dessa terra de toda essa maldade, Pai. Sabemos, ó Deus, que é cumprimento da palavra. Mas o Senhor tem assim, ó Pai, Aleluia. tem nos
tem presenciado muitos sofrimentos das pessoas que estão em fogo cruzado ali, em guerra. Meu Deus, abençoa aquelas vidas. Pai amado, nunca se desagrado, Pai. Que o Senhor lhe abriu portas, Senhor. Que o Senhor assim é de fazer com que haja cura divina, meu Deus. Pai amado, eu agradeço, Senhor, nesta tarde maravilhosa, que o Senhor lhe abençoe a cada um de nós. Amém? E amém. E amém. Todos estejam em mão para cá, nós vamos dar a Deus para que o grande amor e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós. E digamos todo mundo assim, amém? Amém. E amém, Jesus. E amém. Amém. Está encerrado. Eu agradeço. Aleluia. Deus abençoe. É de terça e de quinta. Essa plaquinha. Falou de dia, minha mãe. A mãe ia na casa da filha dela, uma irmã. A mãe ia trabalhar lá. Ela fez a festa de visita dele e queria fazer filial. Era uma mesa, fazer visita, que ela fez a visita. Eu levava ela para fazer a visita. A outra filha, minha mãe operou, sabe, da perna da visita. E minha mãe ia fazer visita para ela. Tchau. Tchau, vai com Deus. Amém. Tchau. Acho que a missionária